Eu sei que você quer fazer lipoaspiração, mas não faz, sabe por quê? Por conta do pós-operatório. Você morre de medo do pós-operatório. Eu sou Rafael Pacanaro, cirurgião plástico, e eu vou contar para vocês como é o pós-operatório da lipoaspiração. Para que você, com um pouquinho mais de conhecimento, já vai se adaptando e tentando perder um pouquinho do medo aí, vendo que não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Você faz a cirurgia de lipoaspiração. A lipoaspiração é uma cirurgia longa e vai envolver a anestesia geral. Ah, mas eu morro de medo da anestesia geral. Olha, a anestesia geral é uma das mais seguras que a gente tem. Tá tudo sob controle. Respiração, oxigenação do sangue, pressão arterial, tudo fica monitorizado e sob controle do anestesista, que tem total controle e pode abordar qualquer intercorrência lá rapidamente. É como falar assim que é muito perigoso pegar uma ponte aérea de Rio-São Paulo. Por quê? Porque o avião cai. Sim, o avião cai. Só que é muito mais perigoso você ir de ônibus, né? Os acidentes na Dutra Rio-São Paulo, a mortalidade é muito superior do que a ponte aérea. A anestesia geral tem um estigma de que ela é ruim, é perigosa, só que ela é mais segura muitas vezes que uma sedação, em que o paciente pode parar de respirar e por um descuido faltar oxigenação. Tem que levar que nem tudo é tão ruim na questão da anestesia geral, tá bom? Tem que tirar um pouquinho desse estigma e desse medo. Ela é muito segura. Mas enfim, você, pela anestesia e pelo porte da cirurgia, você vai dormir uma noite no hospital, tá bom? Não dá para fazer lipoaspiração e ter alta no mesmo dia. Demora, procedimento longo, procedimento extenso, é um procedimento que a anestesia, para você se recuperar, vai um tempo também para metabolizar todas aquelas drogas, você ficar bem desperto, e a gente faz um controle bem intenso do pós-operatório de dor. Então, para você ficar bem, é necessário dormir uma noite no hospital. Mas no dia seguinte, pela manhã, vai para casa, tá bom? A gente já consegue ver, consegue levantar, consegue já fazer um atendimento ali inicial ali de reabilitação, e você vai para casa. E vai para casa usando um dreno, tá? Um dreno que é como isso daqui. É um dreno que faz uma sucção. Ele é uma sanfona. Então, quando a gente aperta ele e fecha, ele fica fazendo uma pressão negativa aqui dentro, tá? E dentro do paciente vai uma mangueirinha, como essa daqui, que liga no dreno, por onde o líquido vem e é coletado aqui nesse dreno. Embaixo da pele, uns 2 centímetros, 3 centímetros, fica posicionado embaixo da pele, é amarrado com um ponto e o resto vem coletando então para dentro desse dreno. Ai, que horror, eu não queria esse dreno. Olha, esse dreno é para tirar dos líquidos que se formam embaixo da pele, tá bom? Que a gente chama do quê? Chama de seroma. Seroma não é uma coisa que pode acontecer numa lipoaspiração HD, é uma coisa que vai acontecer em 100% dos casos, né? Por quê? Existe a gordura e essa gordura foi removida. Entre a pele e a musculatura ficou um espaço vazio. E com a inflamação do procedimento cirúrgico, o inchaço não fica no tecido, ele cai e fica totalmente livre, solto embaixo da pele. Se a gente tirar esse líquido, tem algumas vantagens. A dor é menor, porque ele é inflamatório, ele estimula um pouco a sensibilidade dolorosa da região e vai propiciar o contato da pele com a musculatura, de forma que essa cicatrização vai ocorrer mais rápido, sem aquela lâmina de líquido impedindo o contato, e esse buraco vai se fechar, esse espaço vazio vai se fechar mais rapidamente, de forma que você tem uma recuperação mais rápida. Ah, mas eu conheço tanta gente que não usa dreno. Vamos lá, isso é possível. O que eu falei é que não tem opção de não ter o seroma. O seroma você vai ter. Aí você tem 3 formas de lidar com ele. Não fazer nada. Ficar com aquele monte de água que você sente embaixo da pele, parecendo um barril de água, com muito mais sensibilidade dolorosa e uma demora grande para desinchar, por esses líquidos serem eliminados, para ver a cicatrização da pele com a musculatura. Não é muito bom. A gente quer mais agilidade hoje em dia. Pode também fazer o quê? Que muitos dos profissionais que não usam dreno fazem. Deixa os buraquinhos da lipo aberto, tá bom? E todo esse líquido que vai se formar, porque, não, como eu te disse, não é uma opção, ele vai se formar, ele vai existir, vai acabar drenando e saindo por esse buraquinho. Ah, não é melhor do que ter um dreno dentro de você? Eu não acho. Por quê? Esses buraquinhos abertos da lipoaspiração vão drenar na tua cama,
vão drenar nas suas roupas, na tua calça, na tua blusa, e isso fica uma semana com grande volume. Você vai precisar usar fralda, muitas vezes a quantidade de líquido exacerba a capacidade de absorção de uma fralda e acaba vazando. Então, faz muita sujeira, é muito desconfortável e você já está operado, já está com inchaço, já está com os desconfortos do pós-operatório e ainda ter que lidar com essa situação, que esse vazamento de líquidos é muito impressionante, não é uma coisa legal, tá? E fica uma quantidade muito grande. Às vezes, a gente coloca dreno sempre por quê? Que é essa terceira opção. Por quê? Vou conseguir tirar os líquidos. Eu vou tirar o líquido de uma maneira muito higiênica, porque todo o líquido que se formar vai ser direcionado e sugado por essa sanfona, que vai fazer uma pressão negativa aqui, ó, e chupar. Então, todo o líquido formado vai caindo para lá. E não tem todo esse transtorno de sujeira, ter que usar fralda, ficar trocando curativos, sujar todo o ambiente, colchão, um transtorno muito grande. Então, das três opções, a colocação do dreno é melhor, é a que mais vai te entregar velocidade na sua recuperação, conforto na sua recuperação e uma possibilidade de ser muito mais higiênico, muito mais limpo, né, sem transtorno, sem andar e você acabar pingando e perdendo líquidos pelos buracos da lipoaspiração, tá bom? E vamos lá. Sai muito líquido? Olha, você vai fazer a cirurgia, do término da sua cirurgia até o dia seguinte, quando você vai de alta, chega a drenar mais de 1 litro, tá bom? Imagina 1 litro preso aqui debaixo da tua pele, tanto na barriga quanto nas costas. É muito desconfortável. Chega a drenar mais de 1 litro. Isso é muito comum, tá? Então, os drenos são importantes. Só que essa quantidade, ela vai caindo paulatinamente ao longo dos dias. Por isso que em torno de 5 a 7 dias, a gente remove esse dreno. E removendo esse dreno depois de 5 a 7 dias, é garantia de que não vai formar mais líquido embaixo da pele? Não, não é. Mas tem um limite de tempo que a gente pode deixar esses drenos. Por quê? Porque muito prolongado, mais de uma semana, pode virar o quê? Uma fonte de infecção. As bactérias do ambiente podem começar a adentrar pelo tempo muito contínuo do dreno por dentro e atingir a região abaixo da pele e fazer uma infecção cirúrgica. Então, a gente tem que tirar esse dreno antes que essa colonização ocorra. Mesmo que a quantidade de líquido ainda seja grande, a formação. Só que não vai ser 1 litro em 12 horas, como foi no primeiro dia. Vão ser 50, 60, 100 ml, talvez. E assim, a gente vai tirar o dreno e vai acompanhar. Ao longo da próxima semana, pode ser necessário a gente fazer uma pequena punção com uma agulha muito fininha, né? O pessoal tem medo, mas isso também é uma punção mais fina que a agulhinha de coletar sangue. E a gente faz uma sucção, uma aspiração com seringa do líquido que se coletou desde a retirada do dreno até a semana seguinte, num retorno pós-operatório. Isso pode acontecer. E aí, o que a gente tem que fazer para evitar ou amenizar a formação de novos líquidos? Compressão. Manter a malha compressiva, às vezes colocar espumas, às vezes colocar coisas que podem aumentar a compressão aqui embaixo da malha, volumes, para garantir que a pele esteja em contato com a musculatura, tirando esse espaço que existe e promovendo uma adesão, uma cicatrização, de forma que não possa mais coletar líquidos e seroma nesse espaço. Então, o dreno é um mal necessário. É o pior da primeira semana. Então, como você vai estar com um dreno para drenar a parte anterior do abdômen, que ele sai na região inguinal, e um dreno para drenar a parte posterior das suas costas, que sai ali na região sacral, em cima do sulco do bumbum, você não pode fazer muita coisa no pós-operatório, né? Porque você está com 2 drenos presos no teu corpo. E você vai poder tomar banho sem problema nenhum. Inclusive, a questão do banho, é importante que o banho tem que ser um pouco postergado. Na lipoaspiração, quando ela é muito grande, muito intensa, a gente pede pelo menos umas 48 horas para tirar toda a malha e entrar no chuveiro. Por quê? Senão você pode ter uma queda de pressão, tá? Se a gente for muito precoce nesse banho. Por vários motivos. A remoção da malha, que aí já tira aquela compressão, a pressão sanguínea pode cair um pouquinho, e um banho muito quente. Banho muito quente dá vasodilatação periférica, né? Tem uma vasodilatação, ou seja, os vasos ficam maiores, diminui a pressão sanguínea central e aí você pode ter um pouquinho de hipotensão. Então, primeiro banho, sempre às vezes ir com alguém, com ajuda, levar um banquinho e esperar, em média, 48 horas aí para entrar, tirar tudo e para você estar apto a ter um pouquinho de mal-estar, que a gente chama de hipotensão postural, tá bom? Vai tomar muito líquido também, porque as perdas são muito grandes. Então, por isso que a pressão fica um pouquinho baixa. As perdas são por onde? Pelo seroma, né? Todos os vasos sanguíneos do teu corpo estão permeáveis, então você está internamente como uma peneira, né? Todo líquido
que a gente chama de plasma, que é o líquido do sangue, que não são as células do sangue, elas acabam extravasando para esse espaço onde o seroma acumula e também para o tecido, né? Para a pele, para a região em torno de feita de lipoaspiração, tem um edema tecidual. Isso sequestra muito líquido. Então, tem que tomar muita hidratação para repor esses líquidos perdidos e para você ter menos possibilidade de ter essa hipotensão postural, né, de ter a pressão mais baixa nos primeiros dias. A dor ela é muito variável, varia de pessoa para pessoa e varia bastante, tá bom? Na média, não é uma coisa que incomoda tanto. Na média, quando eu falo, é mais que a média, é 80% das pessoas. Desde o primeiro dia, quieto, parado, sentado, deitado, sem se movimentar, sem apertar, sem tocar, não dói. Você vai tomar os analgésicos, vai tomar as medicações de horário, mas não dói. Você vai ficar dolorido, não doendo. Qual a diferença? Dolorido é que se você se tocar nas regiões lipoaspiradas, vai sentir dolorido. Movimentar, vai levantar, e é necessário, tá? Tem que se movimentar, tem que andar. Então, essa caminhar, essa movimentação de sair do sofá, sair da cama, andar um pouquinho pela casa, ir no banheiro, se alimentar. Essa movimentação do corpo vai sentir um pouquinho de desconforto nas regiões que foram feitas a lipoaspiração. Mas assim que você parar de andar, sentar e ficar quietinho, em repouso, a região não vai estar doendo, tá bom? E os analgésicos são comuns e necessários na primeira semana. Raramente, a partir da primeira semana, vai ser necessário o uso de analgésicos ainda, tá bom? Então, na primeira semana é o principal, porque você vai estar com drenos e você vai estar em uso de medicações analgésicas. Terminou a primeira semana, você vai raramente precisar de analgesia e vai estar sem o dreno. E aí você já pode voltar para suas atividades que não envolvam esforço físico. Tá? Se você tem uma atividade que não envolva trabalho braçal, que não envolva muito seu físico, você já volta na primeira semana sem problema nenhum. Sendo que se você faz home office, responde e-mail, faz ligação, trabalha na internet, já na primeira semana com o dreno em casa quietinho, igual eu te falei, você consegue estar trabalhando, tá bom? O tempo de voltar ao trabalho depende do trabalho de cada um, né? Tem gente que vive na rua, trabalha mais de braçal, então aí tem que esperar um pouquinho mais pra gente ter essa recuperação 100%, aí, essa recuperação dessa energia que volta em torno de 2 semanas. O que eu falo? O que eu quero dizer com energia? Você vai estar um pouquinho indisposto, não da dor, mas indisposto de energia, né? A lipo expolia bastante a pessoa. Então, com 1 semana, você pode voltar, você vai dirigir, você pode sair de casa sem o dreno. Só que você não tem todo aquele vigor físico que você tinha antes da cirurgia, né? Você ainda está em recuperação. Com 2 semanas, aí seu vigor físico recupera completamente, tá bom? E aí, dependendo do tamanho dessa lipoaspiração, né? Uma coisa menor, uma coisa maior, você já pode voltar até as atividades físicas. Mas, independente do tamanho, com 3 semanas, 100% das pessoas já voltaram para a academia, tá joia? E as drenagens linfáticas? Olha, a gente chama de drenagem linfática, né? Eu chamo de reabilitação pós-operatória. Por quê? A drenagem linfática não é só aquele negócio de ficar massageando o tecido, massageando a pele, direcionando os líquidos em direção aos linfonodos para eliminar os líquidos retidos. É mais que isso. E ela varia de acordo com a etapa do pós-operatório, tá? Essa manipulação dos tecidos, ela nem é tão aconselhada no início, nas primeiras semanas. Por quê? Porque você está no processo de cicatrização. Essa manipulação é como se você continuasse machucando o tecido. Isso gera mais inflamação, né? Então, nas primeiras semanas é um trabalho de contenção desse edema, remoção dos líquidos livres, que é, no caso, o seroma, e depois a gente vai evoluindo. Tanto a mobilidade também do paciente, né? Ganhar amplitude, porque com os enxertos, com a formação de cicatrizes embaixo da pele, às vezes a gente tem restrição de movimento, fica um pouco endurecido a pele abaixo das articulações. Essa reabilitação é importante para você ir ganhando amplitude e ir desinflamando. Mais tardiamente, aí sim, vira aquela drenagem clássica, né, que a gente vai direcionando os líquidos do tecido para diminuir esse edema corporal. Só que vai tirar a inflamação do teu organismo leva tempo. Não adianta a gente fazer 10 sessões de drenagem na sequência, porque ao final de 10 dias, você tem apenas 10 dias de cirurgia, né? E no 11º dia, você está apenas no 11º dia. Então, não adianta concentrar toda essa drenagem linfática no começo para acelerar, porque o tempo não tem como acelerar. Você vai passar por fases de cicatrização interna e essas fases levam tempo. Até que é muito comum você notar que você faz a drenagem linfática, já tem 1 mês de cirurgia, você fica muito sequinho, definido, no dia seguinte você já está
ficar inchado novamente, porque a inflamação embaixo do tecido continua. E aí, então, essa drenagem linfática ela vai ter que ser mais espaçada mesmo, semanal, né? Para ir direcionando os tecidos de cicatrização e controlando aí uma ou outra formação de fibrose, que no caso do público masculino é muito raro. É muito raro, por quê? Por conta da pele. A pele é mais grossa, não forma tanta retração como no público feminino. Por exemplo, a mulher tem estrias, a mulher tem celulite. Por quê? Por conta do quê? Por conta da pele. E a pele da mulher é assim por conta do quê? Por conta dos hormônios da mulher. O homem tem outros hormônios que evitam a estria, evitam celulite e evitam fibrose, né? Então, no homem é muito raro a gente ter que manipular ou acompanhar o tratamento de fibrose no pós-operatório. Na primeira semana, você também vai ser orientado a utilizar meias compressivas para ajudar na circulação e evitar a trombose. Não só com meia, mas também com medicação anticoagulante. Essa medicação anticoagulante é para evitar que o sangue fique parado dentro da veia e vire um coágulo, entupa a veia, que é o que a gente chama de trombose. Então, por que isso aconteceria? Aconteceria pelo estado inflamatório que se encontra no seu organismo. Essa inflamação sistêmica que gera a lipoaspiração deixa o sangue mais viscoso. Então, ele com maior viscosidade tem maior chance de coagular dentro do vaso sanguíneo. E também a imobilidade. Você vai estar com um dreno, não vai estar andando tão bem, vai estar mais parado, mais deitado. E essa imobilidade também propicia o sangue ficar mais coagulado e formar coágulos dentro da veia. Então, a gente vai usar anticoagulante, uma medicação para deixar o sangue mais fluido e evitar que ele se transforme em coágulo, tá? Prevenindo então a trombose. Vamos fazer um resumo de tudo então? Sintetizar? Você vai operar, vai de alta no dia seguinte, com um dreno, 5 a 7 dias, tira, vai acabar as medicações anticoagulantes, vai acabar as medicações analgésicas na primeira semana, volta para suas atividades que não exigem esforço físico, volta para a tua academia de 2 a 3 semanas e faz as drenagens linfáticas semanais aí num total de 10, tá bom? Que vai totalizar 2 meses, um pouquinho mais no pós-operatório que você vai encaixar aí na tua rotina. E aí, gostou desse vídeo? Curta ele então se foi útil para você. Comece a seguir a gente no nosso canal porque eu tô sempre postando novos vídeos aqui e encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que quer saber como é o temível pós-operatório, tá? Da lipoaspiração. Um abraço e até o próximo vídeo.